Muito boa noite, pessoal. Mais um programa dos Guardiões da Família. E hoje, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade pós o período de separação. Ou seja, quando você já tem algum problema, já teve a separação, como lidar com aquela ansiedade de querer resolver as coisas rápido. Isso é uma coisa que nós vamos bater um papo aqui. Eu quero que vocês também participem. Depois, quem estiver vendo a gravação também, participa aqui nos comentários desse vídeo, né? O pessoal aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram, estamos todos juntos. O pessoal já está chegando aí. Ó, o Lindolf está aí, seja bem-vindo, guardião da família, a Carmen, Edson Luiz, a Karen, que não perde uma, também está sempre com a gente aqui. Não é, Karen? O Rodrigo, a Carol, a galera está chegando aí, muito bem. Pessoal aqui do Facebook e do YouTube, né? Que todo mundo estiver me ouvindo aí, me dá um ok, me dá um alô, para eu saber que vocês estão aí conectados comigo. E hoje nós vamos falar sobre como lidar com a ansiedade pós-separação, quando a gente já está no problema, ou até mesmo na crise, né? Ou até mesmo na crise. Esse foi um tema que a gente debateu dentro do nosso grupo lá dos Guardiões da Família com muita profundidade, mas hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre isso para poder dar como que a gente lida com isso, tá certo? Boa noite, Alexandre, mais um Guardião da Família, a Karen, Guardiã da Família, a galera tá aí, tá esperta, hein? A Martinha apareceu, que maravilha, grande Marta, boa noite. Pessoal, então vamos lá. Quem está passando ou quem passou já por um processo logo depois que termina, que tem aquele problema de separação, do divórcio, eu pergunto, de 0 a 10, qual é o nível da ansiedade quando a gente está enfrentando um problema de separação? Qual o nível de ansiedade? Eu quero escutar de vocês, de 0 a 10. Porque normalmente é alto, né? Aí cada um vai falar. Olha lá, o Washington está aqui no YouTube, DJ Duda, o Eduardo Tero, o cara é DJ, meu, não sabia não. Os Guardiões da Família tem tudo que é canto aqui, ó. Tá tudo que é canto. Tem gente no YouTube, tem gente no Face, tem gente no Insta. Eu tô monitorando aqui várias plataformas ao mesmo tempo, isso que é legal, né? De 0 a 10, a Marta colocou 1000. Ô, louco, Marta, segura essa ansiedade aí, meu. Segura essa ansiedade aí. Muito bem, pessoal. Veja só. 10, 9, 9, 1000, né? É isso aí. O que acontece? Eu quero que a gente respira fundo comigo, vai. Pelo menos uma vez, vai. Vamos quebrar o padrão. Até eu fico acelerado aqui. Até eu fico acelerado. O que acontece, pessoal, com a ansiedade, né? Por que a ansiedade é um perigo? Por que ela é um obstáculo no seu projeto de reconstrução do seu casamento ou do seu relacionamento? Primeiro, vamos entender isso. Tá? Eu gosto sempre de trazer conteúdos que vão acelerar o seu resultado ou ter consciência do que é um obstáculo no seu resultado em querer buscar uma pessoa, querer trazer essa pessoa de volta para você, ou simplesmente trazer a sua vida, né, de volta para que você consiga reconquistar. Então, naturalmente, por quê? A ansiedade não é uma coisa boa, né? O sentimento tóxico. A ansiedade, a angústia, a aflição, ele é um sentimento tóxico. E uma vez sendo um sentimento tóxico, ele vai paralisar, te colocar em letargia, não vai fazer você raciocinar direito, vai fazer você começar a contar um monte de história para você mesmo, tá? Ou para você mesma, para poder fazer e tomar algumas atitudes. Então, veja, eu tenho algumas situações, clientes, etc., quando vão passando comigo, e é muito interessante, porque ele me contrata, né? Ele me chama, fala assim, Luciano, eu preciso de ajuda. Eu falo, beleza, vamos lá. Vamos fazer isso. Não, Luciano, acho que isso aí não é muito bom, não. Eu acho melhor a gente já mandar uma mensagem assim, assim, assado. Aí mandar uma mensagem assim, assim, assado. Aí eu falo assim, rapaz, mas espera aí, então você não precisa de ajuda, você já sabe tudo o que fazer. É ou não é? É ou não é? Pessoal, responde para a Mari aí. Vocês estão com som? Se sim, fala aí. Estamos com som, para que ela veja que deve ser um problema local. Porque eu estava conversando, a galera estava me escutando normalmente aí. Só responde para ela, Mari, acho que é o seu aí e tal, que ela não deve estar escutando, tá bom? Então, pessoal, veja só que interessante. É essa situação que acontece. A pessoa, ela quer dar o toque. Ela fala assim, nossa, eu vou
eu vou perder, nós estamos perdendo a guerra, ela vai embora, ele vai embora, assim ele não vai querer mais, assim ela não vai querer mais, e gera aquela ansiedade, né? E a ansiedade, ela está atrelada ao quê? A um outro sentimento, uma outra emoção básica do ser humano, que é o medo. Tá certo? É o medo, é isso aí. Então, o que acontece? Eu tenho medo de perder as possibilidades, as chances. Então, eu começo a ficar numa crise de ansiedade, porque não é só o relacionamento. A gente sabe quando a gente fala, que eu falo aqui de casamento, né, principalmente, não é só um relacionamento normal, né, o namoro, tal, que tá ali, isso não quer dizer que não tem amor, não é isso. Mas o casamento, ele é mais profundo, ele foi um passo bem mais além. E quando a gente fica ansioso não só por causa do casamento, mas muitas vezes por causa da família, né? Quando envolve filhos, então, isso triplica e quadruplica a nossa ansiedade, esse medo do que como que eu vou enfrentar essa situação. É ou não é, pessoal? Então, tá fazendo sentido para vocês aí? Deixa eu ver se vocês estavam... Olha lá, o DJ Duda aqui, o Eduardo colocou. Eu estava pior, agora as coisas estão bem melhor. E amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego. A vida começando a andar. É isso aí. O Eduardo é um guardião aí da família, como eu chamo, né? E ele já está fazendo a vida dele andar. E sabe o que vai acontecer? As coisas começam a voltar para os eixos. Então, pessoal, a ansiedade, ele é um sentimento tóxico. E nós temos que identificar uma sequência que eu quero fazer aqui, quase que um exercício com vocês, tá? Eu quero que você comece a me falar o seguinte, ó. Quando você está ansioso, quero que você reflita e compartilha comigo se você puder, tá? Quem estiver escutando depois da gravação também, faz aí no papel, pausa, sei lá. Mas vamos lá. Quando você está ansioso sobre isso, o que você comunica? Ou seja, olha só, quando eu falo comunicar, qual é a sua linguagem corporal? O que você fala? Entende? O que você comunica internamente? O que você fala com as pessoas? Como que você reage? Qual o seu comportamento naquele momento que a ansiedade toma conta? Como é a ansiedade? Como que o seu corpo fala? Pensa um pouquinho nisso. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que criar um antídoto para combater a situação da ansiedade. Então, isso daí é o seguinte, toda vez que eu estou ansioso, tem pessoas que se fecham, tem pessoas que falam demais, começam a ficar aceleradas, tem pessoas que vão para o quarto e não querem mais, como se fosse uma depressão. Entende? Olha lá, a ansiedade, tem gente que tem palpitação. O Alexandre colocou aqui, ó, meu corpo começa a tremer, fico agoniado. Ok? Então, tudo isso são situações, são reações da ansiedade. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. Tem gente que fica já um pouco mais agressiva, né? Fica sem paciência, já começa a dar coice até na sombra. Começa a contar história para ela mesma, para agir de uma forma que não deveria, mas ela não está raciocinando. Entende? Então, pessoal, esse aí é o que você comunica com a ansiedade. O que você comunica com a ansiedade? Olha lá. O TH aqui, segue o TH, falou, já eu falo sem pensar e fico agoniado pelo imediatismo. Imediatismo. É isso aí, cara. Tenho vontade de ficar no quarto e não conversar com ninguém, ok? Por quê? Ansiedade extrema, depressão, tá? Ela vira para depressão. Então tem que tomar bastante cuidado isso aí, né? E a ansiedade e a depressão são disfunções, né, emocionais que elas devem ser muito respeitadas. Então, todos nós que estamos aqui temos que entender que ansiedade e depressão é algo sério e deve ser tratado com seriedade, tá? Por isso que eu estou falando aqui como lidar, para você começar a entender quais são os gatilhos para você combater. Porque muito da ansiedade e da depressão estão ligadas aos nossos comportamentos, a forma com que eu estou me comportando frente a um cenário que nós estamos vivendo. E isso é muito importante para que a gente possa destravar esse processo. Tudo bem? Então, vocês já viram como que você se comunica. Agora, eu quero que vocês pensem assim. Qual é o pensamento que vem quando você está ansioso? Uma coisa é o que você comunica. O corpo treme,
né? Você fica com falta de ar, você começa a falar, fala sem parar, aquilo que a gente falou, não é? O imediatismo, quer que tudo aconteça rápido, então fica agitado, tem gente que se fecha e tal. Agora, eu quero que você pense o seguinte, ó, qual o pensamento que vem? Traduza pensamento por uma imagem. Qual é a imagem que vem na sua cabeça? Qual é a imagem que vem na sua cabeça no primeiro momento? Veja, olha só. É uma imagem que você está dando conta? É uma imagem de poder? É uma imagem de vitória, de celebração? Ou é uma imagem de angústia, de dor, de que você é inferior, que o problema é muito grande, que você não vai saber lidar? Como que você se enxerga em relação a isso? A Marília colocou aqui, ó, só queria falar que o seu curso foi essencial para entender minha força após minha separação. Você sabe, né? Eu sei, Marília, você é uma mulher incrível. Parabéns, inclusive, viu? O melhor ainda está por vir. Segura aí. Às vezes, coisas ruins. Muito bem, olha lá. Milhões de coisas ao mesmo tempo. Formas de resolver o problema. Coisas angustiantes. Pessoal, o que acontece? Toda comunicação, tudo que eu falo, tudo que meu corpo está reagindo, imediatamente ele projeta uma imagem na sua cabeça. Imediatamente ele projeta uma imagem. Essa imagem é o pensamento. Ok? A imagem é o pensamento. Então o pensamento vai lá e pum, caramba, não vai dar certo, não vai dar, não vou conseguir, eu estou perdendo a minha família, eu estou perdendo meu casamento, o que as pessoas vão dizer? E depois disso, aí vai ter que ter, entendeu? Um monte de imagem invade a sua cabeça, invade a sua mente. Isso é natural, tá, pessoal? Isso é natural, isso é comum. Então a ansiedade, ela tem esse circuito, todos os circuitos de emoções têm essa situação. Então vamos lá. Primeiro a gente comunica, depois a gente pensa. O pensamento é uma imagem. Depois que a gente pensa, vem o quê? O sentimento. Aí vem a parte da sensação. Aí invade, né, pessoal? Aí invade a ansiedade, o medo, tudo que você pode imaginar toma conta de você. Ok? E aí o que acontece? Isso, além de tudo, vai fortalecendo ainda mais o problema que você está vivendo. Ok? Vou falar já, fica comigo que vocês vão entender que o caminho que a ansiedade vem se instalando é o mesmo que a gente tem que trabalhar e treinar para poder controlar ela. Existem algumas ferramentas, algumas técnicas, etc e tal. Mas é para vocês entenderem que isso ajuda você a começar a ter um outro olhar para o negócio. Tá bom? Então vamos lá. Qual é agora o gatilho que dispara a ansiedade? Qual é o gatilho? Qual é a circunstância, a situação, a pessoa? Qual é o gatilho que dispara a ansiedade? Fala, Éder. Essa é para mim, né, Luciano? Essa é para todo mundo, meu amigo. Você não está sozinho, não. Você não está sozinho, não, cara. Essa parte de ansiedade é enjoada. Quando diz a galera, o negócio é cabuloso. É cabuloso. A ansiedade é um bichinho cabuloso, viu? Que detona a gente. Detona a gente. Pessoal aqui do YouTube, do Facebook também comigo, beleza? Entende, pessoal? Pensa, qual é a circunstância? Qual é o gatilho que te dispara a ansiedade? Muitas vezes, você está tendo uma situação que você está meio em paralisia, está meio parado, entende? Quando você está quieto, entende? Olha só que interessante. Por quê? Porque essa voz sabotadora, tudo isso que invade a sua mente, ela é estritamente racional. Ela não é emocional. Entende? Ela é racional. Então, ela toma conta. Então, aqueles momentos que você está mais parado, vamos dizer assim, está mais estático, é um momento que muitas vezes a ansiedade bate. Quer ver? Vou dar alguns exemplos. Quando você está dirigindo, muitas vezes quem está dirigindo tem ansiedade. Por quê? Porque por mais que você esteja movimentando, na verdade você está o quê? Com o corpo o quê? Estático. E a cabeça está solta. E aí, pum, vem alguma coisa no pensamento. Quando você está onde? Deitado. Por que as maiores crises de ansiedade pegam a pessoa quando ela está dormindo? Ela acorda de madrugada com crise. E aí não é só crise de separação, é ansiedade de qualquer coisa. É a conta para pagar, é a empresa que não está bem, é o emprego que está indo para o buraco, é a família que está indo embora, é sempre de madrugada. Aquele negócio, a pessoa não consegue mais dormir.
Vocês estão entendendo, pessoal? Por quê? Porque você está estático. Quando você está estático, quando você está parado, a mente, a parte racional, ela toma conta. Entende? Ela vem lá e começa a te preocupar. Ela traz situações. Então, se quando eu estou estático, a ansiedade me ataca, o que eu posso fazer para diminuir a ansiedade? Hein? O inverso, não é? O inverso. Sim ou não? Ok, pessoal? Por quê? Então você tem que fazer o quê? Por isso que o pessoal fala que exercício físico, para depressão, ansiedade, é uma coisa que ajuda bastante. O movimento faz aquela voz que não quer calar, faz ela ficar quieta. Entende? Então você tem que colocar o teu corpo em movimento. Isso é uma forma. Por isso que as pessoas que estão de madrugada com ansiedade, elas têm que levantar. Elas levantam, vão tomar uma água, vão fazer alguma coisa, vão dar uma caminhada, elas falam assim, nossa, melhorou. Por que melhorou? Porque botou o corpo em movimento. Botou o corpo em movimento. Outra coisa, a ansiedade, pessoal, é o foco demasiado no futuro. Tá, pessoal? Isso é tudo neurológico. A ansiedade é o foco demasiado no futuro. Então, quando você fica vivendo demais no futuro, a sua mente começa a projetar a ansiedade. Pode ver, pessoas que são ansiosas, elas estão pensando no que pode acontecer, no que vai acontecer, no que eu tenho que fazer, naquilo que deveria, mas não está acontecendo, e se, e tal, e tal, e está pensando. Quando ela pensa no futuro, e como ela não tem como mudar o futuro, isso gera crise de ansiedade. Ok? Então, por isso que eu falo que é comportamental. O que você tem que fazer? Você tem que tirar o foco da sua mente. É isso que eu falei para a turma lá. Tira o foco do futuro e traz para o presente. Traz para coisas que você está fazendo no momento. Ok? Coisas que você está fazendo no momento. Então, aí você vai colocar uma música diferente, você vai fazer uma meditação, você vai tomar um copo d'água, coloca a sua mente no aqui e no agora. Por quê? Porque não adianta, pessoal, você não vai mudar o futuro pensando no futuro. Quando você pensa no futuro, a sua mente cria possibilidades. E se você está fragilizado emocionalmente, com a mente negativa, ela vai criar somente cenários negativos. Só vai criar monstro na sua cabeça. Só que como você não está agindo no hoje, você não pode resolver, a ansiedade sobe, te gera aflição, angústia e você paralisa. Tá certo? Eu vou compartilhar com vocês aqui aquela ferramenta que eu até falei para o pessoal lá do curso, que na verdade eu já compartilhei em outros vídeos aqui, se você procurar você vai achar. Que é uma ferramenta que chama 54321. Ela é bem simples, quem estava comigo vai lembrar, tá? 54321. O que nós vamos fazer com essa ferramenta? Exatamente isso que eu estou falando. É uma forma de você enganar a mente, tá? Uma forma de você enganar a mente e tirar o foco dela da onde ela não tem controle e colocar para onde ela tem controle. Para onde ela pode começar a prestar atenção. Então, anota aí. 5 coisas, 5, 4, 3, 2, 1. Então, vai diminuindo. 5 coisas que você pode ver. Você vai olhar e falando em voz alta. Eu posso ver o abajur, posso ver o quadro, posso ver a impressora, posso ver o computador, posso ver o celular. Vai falando, vai devagar. Depois, 4 coisas que você pode sentir. Sentir a textura, sentir o tecido na pele, sentir a temperatura. Vai atrás de coisas que você pode sentir diferente. 3 coisas que você pode escutar. 3 coisas que você pode escutar. Você vai ter que ficar o quê? Em silêncio. Aí você vai ficar assim, ó. Ó, tem vizinho batendo coisa aqui. Estou escutando a ventoinha do computador. Percebe? O que acontece? Entendeu? Você está tirando o foco daquilo que eu estava prestando atenção lá no futuro e estou jogando para o presente. Depois, 2 coisas que você pode sentir o cheiro. Perfume, uma comida, enfim, a roupa, qualquer coisa. E uma coisa que você pode sentir o gosto. Tá bom? Isso é uma técnica muito simples, mas ela é muito, muito poderosa para crises de ansiedade. Aí se você, que nem no caso aqui, o Alexandre falou que dirige o tempo todo, né, Alexandre? Olha lá, eu dirijo o dia todo. E venho o tempo todo mesmo, tá vendo? Então, o que você vai ter que fazer, Alexandre? Você tem que desviar a atenção e adaptar essa técnica para você. Você pode adaptar.
Você pode adaptar, tá certo? Vocês já viram agora um negócio que está virando moda? Popper, não sei o que lá. Tem umas bolinhas para você ficar apertando. Vocês já viram isso? Aquilo lá o pessoal está vendendo como brinquedo, sei lá, né? Aquilo lá, na verdade, é um dispositivo anti-ansiedade, né, pessoal? Por quê? Porque você fica focado em colocar aquelas bolinhas para um lado, depois para o outro, aí faz um barulhinho, etc e tal. O que está acontecendo? Você está canalizando a sua concentração em um único ponto. E aí aquilo tira o foco da atenção do que você estava anteriormente e diminui a sua ansiedade. É uma forma, de novo, comportamento, treino. Tá certo? E como é que você vence também a ansiedade? Quando você está agindo no presente de forma positiva. Então, pessoal, por que a ansiedade ela é completamente destrutiva dentro de um relacionamento no momento que ela está em separação ou em crise? Porque a pessoa coloca os pés pelas mãos. Escuta o que eu estou falando. E o pior é que ela conta 1 milhão de histórias para ela mesma para justificar o comportamento que ela quer ter. Mas não é que ela quer ter aquele comportamento. Ela está querendo diminuir a própria ansiedade e, através disso, querendo ter atitudes para ver se dá certo, vamos dizer assim, porque ela quer o imediatismo. Alguém falou aqui imediatismo, não lembro quem foi. Alguém falou do imediatismo. Então, assim, a ansiedade, para sarar a ansiedade, a pessoa, do jeito errado, a pessoa quer resolver o negócio aonde? No susto. Gente, aí é que tá, você precisa trabalhar muito profundamente o seu emocional. Não tem mágica. Você tem que trabalhar em você. Entende? Você tem que trabalhar em você, você tem que trabalhar isso, treinar a sua mente para desconectar consistentemente isso, porque senão você vai se sabotar. Você vai colocar os pés pelas mãos. Entende? Vai querer dar um passo que é para dar daqui 30 dias, vai querer dar um passo quando? Hoje. Aí dá ruim. Aí dá ruim. Então tem que parar um pouco, tá certo? Segurar, conversa com pessoas que são especialistas nisso, que são treinadas nisso para te ajudar. Não vai conversar com um amigo, um parente que não tem conhecimento, pessoal, porque vocês vão ter aqueles conselhos capengas, hein? Capengas. Inclusive, né? Não, mas você é um cara legal, você é uma mulher tão legal, com a vida boa, etc e tal. Vai procurar outra pessoa, é melhor para você. Entendeu? Normalmente, pessoas que são separadas, né, tendem a justificar a separação, quando ela decidiu, né, principalmente. Entendeu? Então, assim, só toma cuidado com isso. Nada de errado, tá, pessoal? Não estou querendo julgar ninguém aqui. Só estou falando porque você tem que tomar cuidado com quem você está se conectando e se aconselhando. Senão não vai ser imparcial. A pessoa vai induzir o que é certo para ela. Só que será que é certo para você? Será que é o desejo do seu coração? Entende? E a sacada da reconstrução do casamento, tem uma palavra que eu falo para todo mundo, é paciência. Tem que ter paciência. E é aí que as pessoas mais pecam. Por exemplo, todo mundo sabe, eu falo muito do contato zero. Né? Falo muito do contato zero. Não é para falar, não é para mandar mensagem, não é para que essa pessoa fica subindo pelas paredes de nervoso. As pessoas ficam subindo pelas paredes. Falam, não, Luciano, tal. Mas eu falo, menino, mas tu só tá há 5 dias sem falar com a pessoa? São 30. Mas a ansiedade tá onde? Tá aqui, ó, tomando conta dela. E aí, sabe o que acontece quando você começa a vencer? Você começa a vencer e a treinar o seu sistema emocional, que você é mais forte do que esses incentivos externos. Tudo, tá entendendo, pessoal? Olha lá, qual o seu nome? Segue o TH, bota seu nome para a gente poder te chamar pelo nome, pelo menos aqui. Depois eu devo esquecer, porque tem tanta gente que a gente fala, né? Olha lá, ele colocou o quê? Minha esposa é a mulher da minha vida, mas a minha ansiedade está estragando tudo. Exatamente, cara. Exatamente, só que é isso que eu falo. As pessoas querem Tiago Alves, beleza, Tiago? O que acontece? Ó, as pessoas querem resolver o problema não para resolver o problema, mas é para parar de sentir o sofrimento, que é o que eu pergunto. Por que você quer reconstruir o casamento?
Porque para mim tem muito a ver com família, com matrimônio, etc e tal. Não, minha família, etc e tal. Mas por detrás disso, a pessoa quer estancar o quê? O próprio sofrimento de estar separado. E essa dor que ela está vivendo faz com que ela crie essa ansiedade para resolver rápido, que ela não aguenta mais. Eu não aguento mais, fica longe da pessoa. E ela faz tudo errado. Tá caindo ficha aí, pessoal? Sim ou não? Quem está comigo aqui ainda? Boa noite, Neymar. Posse às vezes, ego também. Exatamente, Tati, também tem isso. Muito bom. Então, galera, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o trabalho não adianta você fazer contato zero, entende? Não adianta você ter todas as melhores mensagens de mandar para poder reconquistar a pessoa, para poder disparar o emocional da pessoa, mensagens de texto, etc e tal. Não adianta. Não adianta você ter nada disso. Não adianta você ter nada disso. Sabe por quê? Você vai mandar uma mensagem atrás da outra. Se bobear, você vai mandar todas as mensagens no mesmo dia. Por quê? Porque tu tá o quê? Ansioso. Aí vê que a mensagem não funciona, aí pega outra técnica na internet, vai lá e aplica. Aí pega outra técnica, aplica, vai lá e aplica. E a pessoa, ó, só indo cada vez mais longe. Ó, o Júnior colocou assim, ó, verdade, Luciano, eu estou no contato zero. Eu não ligo, não vou atrás. E ela hoje, sempre que vem conversar, puxar conversa, eu estou sentindo a mudança. Então, Júnior, olha que interessante. O contato zero, ele é para colocar as duas pessoas no estado neutro, tá? Como a gente já falou aqui. As duas pessoas no estado neutro. A pessoa... Coloca uma coisa na cabeça que eu vou falar agora, gente. A pessoa que liga menos para o relacionamento é a que detém maior poder no relacionamento. Ó, vou repetir. A pessoa que menos liga para o relacionamento é a que detém maior poder no relacionamento. Vocês estão entendendo? Exatamente, porque a pessoa que menos liga, ela não está ansiosa. Ela não bota os pés pelas mãos. Ela espera o que tem que esperar. Ela está de boa. Aí sabe o que acontece? A outra pessoa fica alucinada atrás. Tá caindo ficha aí? Olha lá, me envolvi com meu chefe, vivo constantemente com ansiedade. Quero sair e não consigo. Você quer sair do relacionamento, Aninha? Você tá casada, não? Ou só tem um relacionamento com ele? Anota isso, escreve para mim aí, ó, nos comentários aqui, ó. E o pessoal, tá fazendo sentido essa live? Quero saber se tá fazendo sentido. Dá um coraçãozinho para mim aí, vai? Para que a gente entregue essa mensagem, pô. Para mais gente, derrete essa tela aí. Toca o coração aí, toca o dedo aí. Só um relacionamento mesmo. O que te impede de sair? O que te impede de sair? Aê, olha os coraçãozinhos aí, bombando. E aqui no Facebook e no Insta é as curtidas, né? Tem que curtir aí o vídeo aí. Olha lá, no meu caso estamos voltando, mas estamos magoados. Então, ô Thiago, de repente, assim, precisa aí, em conjunto, respeitar o tempo dos dois, tá? Precisa saber se colocar na posição, tá bom? Só um relacionamento mesmo. Um com o outro. E tudo isso é por tratamento de ambos. Cara, então, aí vem um ponto interessante. Você tem que trabalhar a sua transformação e, ó, não espera nada em troca. A hora que você detém, né, liga menos, não é você ligar menos para o relacionamento de desprezar, tá? Cuidado aí, hein? Não é desprezo. É você o quê? Estar bem com você também. Não ter a dependência emocional. Entende? Não ter a dependência emocional. Aninha, deixa eu te falar uma coisa. Você colocou aqui para mim, ó. Eu quero sair e ele não aceita. Isso não existe, tá, Aninha? Isso é um problema bem dele. Com todo respeito. Aqui ele provavelmente vai fazer uma baita pressão em cima de você. Vai fazer uma baita pressão em cima de você. Mas ele só vai ter poder sobre você se você permitir. Você não está conseguindo sair porque você está fragilizado emocionalmente em algum lugar. Então, assim, isso não existe porque
não tem como uma pessoa ter o domínio sobre a outra, a não ser que nós permitamos isso. Então você tem que estar permitindo isso. O que está faltando? Não é ele querer deixar você sair, é você se fortalecer para se posicionar. Nunca espere a mudança da outra pessoa para que você tenha o resultado que você quer. Mais um ponto da ansiedade. Tem gente que está desesperado querendo ver outra pessoa mudar. Só que a hora que ela fica pensando, será que a outra pessoa vai mudar? Será que não vai mudar? E etc e tal. Enquanto a outra pessoa não muda, a minha ansiedade fica crescendo. E aí vai ter os efeitos colaterais da ansiedade. Eu quero que vocês anotem aí para não esquecer. Os efeitos colaterais da ansiedade que você está vendo por causa da separação está destruindo a relação com seus filhos, está prejudicando o seu trabalho, você vai ganhar menos dinheiro, você vai destruir a sua saúde, vai se afastar dos amigos, vai fugir de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, galera, legal, Neymar, obrigado aí pelo comentário. Então, Aninha, pegando o seu gancho aqui, ó, esse é a típica situação que eu falo assim, ó, como você pode ter o poder de reconstruir o seu casamento? Eu falo muito isso, eu vou repetir sempre. Prestem atenção. Antes de reconstruir o casamento, você tem que ter o poder. O poder está dentro de você. Entende? No teu caso, Aninha, não é casamento, é relacionamento. Então, no teu caso, se você for sair, aquela história, é o namoro, né? Namoro é para dar errado. Se tá para dar errado, dá logo errado, porque assim não vai para frente, né? Namoro é para dar errado. Se der errado, se não der errado, der certo, vira noivado, não é? Noivado é para quê? É para dar errado, galera. Eu sempre falo isso, né? Por quê? Porque se der certo, casa. Se casar, ferrou. Aí lascou, né? Aí o compromisso é para a vida, né? Aí já é mais difícil. Apesar que muitos não pensam assim, mas deveria, porque é o que a gente vê por aí, né? As pessoas dão o sangue, dão a alma, é ou não é? Dão o sangue, dão a alma, dão a vida pelas próprias empresas para não deixar acabar de jeito nenhum. Se as pessoas dessem o mesmo sangue, a mesma alma, a mesma força, a mesma paixão para salvar os seus casamentos, a gente teria muito menos problema de casamento. Só que o casamento ele é visto muito mais como descartável. Se não está me agregando, eu saio fora. Isso é pensamento de gente medíocre e fraca, sabe? Não dá, não é assim não, meu. A gente não pode fugir da raia. Assumir o compromisso, agora vamos. Vamos para cima, porque você é muito maior. Entende? Ó, meu cachorro tá alucinado aqui. Meu cachorro tá invadindo a live aqui, galera. Brincadeira, viu? É, meu, isso aí é coisa da pandemia. A gente faz, quem faz ao vivo, né? Tem essas pegadas. Olha lá, estão ouvindo? Vocês estão ouvindo o cachorro? Sim ou não? Brincadeira, né? Só para dar a loucura aqui, ó. Muito bem. Então, galera, a gente tem que entender que a mudança está na nossa vida. Tá certo? A mudança está na nossa vida. Não adianta você, Aninha, você que quer sair, é você, cara, é a sua vida. Se você não consegue sair de um relacionamento, você não sai do emprego, você não arrisca, você fica dependente dos outros, entendeu, Aninha? Eu tô falando, não é para chocar, é para acordar. Entende? É para acordar. Você tem poder, cara. Ninguém pode segurar vocês. Nós somos, assim, imbatíveis, meu. Cara, só para pensar, nós somos imagem e semelhança de quem? Caraca, meu, se você é imagem e semelhança de Deus, você precisa de aprovação de mais quem? Tu já tem aprovação, cara, de quem é mais forte que qualquer coisa do universo, meu. Você só tem que se identificar, fortalecer a sua identidade e a sua crença de capacidade e tocar o terror. O Thiago colocou aqui, ó, você aconselha a tomar alguns remédios ou só trabalhar a mente no 5, 4, 3, 2, 1? Cara, eu diria o seguinte, eu não trabalho com remédio, eu não sou psiquiatra, etc, etc e tal, né? Eu trabalho com o poder da mente. O que eu falo para a pessoa é o seguinte, ó, existem várias técnicas. Tem determinadas situações que é uma necessidade química, então você tem que procurar um especialista nessa área, às vezes para você segurar, porque às vezes você passou por um trauma que nem depressão.
Né? Dá para trabalhar comportamentalmente? Claro que dá. Já vi várias pessoas, inclusive, sair dos remédios, conseguir ter o desmame, né, do remédio depois, acompanhado pelos médicos, sempre vão deixar isso muito claro aqui. Por quê? Porque mudou a mente. Mas, às vezes, no pico, ela precisa de uma ajuda de um psiquiatra, etc. e tal, que muita gente tem muito tabu com isso, né? Para poder ter aquele fôlego para poder trabalhar a mente. E a hora que começa a trabalhar a mente, o que acontece? Ela começa a ter o resultado e aí ela consegue sair do remédio, entende, pessoal? É uma estratégia. Muitas vezes você vai precisar fazer essa estratégia. Tudo bem? Vamos ver o que o pessoal colocou aqui, ó. Eter Lima aqui colocou, meus avós foram casados 55 anos, até que a morte os separou. Que maravilha! Pessoal, resumo da ópera. Como lidar com a ansiedade comportamentalmente, treinando você, tirando o foco do que é futuro, colocando no presente. E para isso, galera, sabe como é que você mata isso também? Você tem objetivo na sua vida? Sim ou não? Você tem meta para você? Você está correndo atrás de algum sonho seu que não seja o centro das atenções, não seja mais o relacionamento? Porque se você não tem meta, não tem objetivo, eu vou te dar uma triste notícia. Primeiro, você não vai sair da ansiedade. Segundo, você não é uma pessoa admirável. Cara, pessoas que são... como é que se diz? Me fugiu a palavra agora, cara. Pessoas que são... que correm atrás do seu próprio sonho, sabe? Pessoas que são obstinadas, que estão indo atrás. Entende? São pessoas o quê? Admiráveis. Determinadas. Essa palavra que eu queria achar, que não saía. Pessoas determinadas são pessoas admiráveis. Nossa, a pessoa, caramba, ele tem, né? Ela tem, oh, que legal. O que acontece? Isso atrai. Se você não tem objetivo, você vai ter dois problemas. Porque você não vai trazer a pessoa, vai ser um fator que vai afastar. E, além de tudo, você não está ocupando sua mente com coisas construtivas que vão te tirar a ansiedade e ter um sentimento de evolução na vida. Então, se você não tem hoje uma meta realmente legal para você, está na hora de você começar a construir. E é simples se você está realmente tendo meta. O que você evoluiu verdadeiramente nos últimos 12 meses na sua vida? O que você evoluiu no seu profissional? Foi coisas do acaso ou foi você que buscou o resultado que você tem? Ah, não, foi aparecendo. Aí eu fui pegando. Ou você falou assim, ó, eu quero chegar em tal lugar. E você foi e chegou. Ah, eu quero ganhar tantos R$1.000 por mês. Você foi lá e buscou. Ou a sua vida é obra do acaso? É você que está fazendo sua vida acontecer ou a vida está fazendo a sua vida passar? Tá entendendo, galera? Porque se você não faz a sua vida acontecer, a vida vai decidir por você, meu. E isso não é atrativo para ninguém. Sim ou não? Estão comigo? Estão comigo ou não? Quero ouvir, galera, que eu vou desligar a live já. Já deu meu tempo aqui, preciso ir embora. É ou não é? Obrigado pelos corações. Olha que maravilha. Muito bem. Valeu, Alexandre. Valeu, valeu, valeu. Então, galera, é isso. É isso. Nessa parte eu sou bom. Boa, Felipe. Sim, tamo junto. Top tudo que você fala. Obrigado, Thalita. Galera, ouve o que o Luciano fala. Ele sabe o que está falando. Obrigado, Júnior. Obrigado mesmo. Sempre corri e corro atrás. Queria falar comigo? Fala comigo. Vamos que vamos. Obrigado, você vai salvar meu casamento. Que legal, Thiago. Meu, e a gente está falando só 5% aqui, 1%, sei lá, cara. Tem tanta coisa para aprofundar que é sem noção. A galera que tá lá nos Guardiões da Família sabe o que eu tô falando. Cada semana que passa é um flash. É uma coisa louca que acontece lá com os exercícios. A gente toca o terror na galera lá. É muito legal. Só não pode parar, hein, galera? Tem que puxar as orelhas, senão o bicho pega.
Não é? Regina, estou separada há 3 meses e tá difícil pra caramba. É difícil mesmo, Regina. Nunca ninguém vai falar para você que é fácil. Ah, é fácil, faça os cambal, entendeu? Você só tem que se basear e se apoiar em coisas que vão verdadeiramente te ajudar, tá bom? Coisas que verdadeiramente vão te ajudar. É isso aí. Então, galera, pena que acaba. Eu tenho que acabar o tema, né? Mas amanhã, eu vou ver se amanhã eu abro, não tem horário ainda, que eu tô tendo que encaixar, minha agenda tá doideira, então eu vou abrir umas lives assim meio maluca, mas estamos juntos, galera. Ixi, Maria, crise de rins. Aí, com dor, tudo para, meu, né? Mas é normal, viu, Alexandre? A gente tem que dar aquela puxada, aquela esticada na corda, né? Mas até onde é de fato. Tem que só descobrir se é um problema efetivo, né? Como um problema de saúde. Muitas vezes a pessoa tem que parar, vai fazer uma cirurgia, que nem você no caso aí, de rins, etc e tal, que a pessoa fica fora de órbita, né? Ou se a pessoa está contando desculpa, né? Não é? Mas é isso aí, galera. Bom descanso para vocês. A galera que é guardião, segura que às 21h temos encontro novamente. Vai, mas eu não vou subir hoje ainda, Mari. Eu preciso ainda preparar a arte e tal, não sei o quê. No meu canal do YouTube vai ficar disponível imediatamente, tá? Aqui no Insta ainda preciso subir a capa para vir para cá, para ficar bonitinho lá no feed. Então, se vocês quiserem, vai lá para o meu canal do YouTube lá, que lá os vídeos estão tudo lá também. Tudo que está aqui está lá. Aliás, lá tem mais coisa que aqui no Insta, né? Que eu acabo colocando mais coisa. Tá bom? Pessoal, beijo no coração. A gente se vê em breve e até a próxima. Valeu, guardiões. Tchau, tchau.